nós estamos falando da vigília pascal e motivando as pessoas, né, que queiram participar. Eu garanto, se pessoas que normais como cristãos, né, só de missa de domingo, primeiro, para participar de uma vigília pascal, tem que ter uma certa formação, uma certa preparação, tem que ser não simplesmente um católico iniciado na fé, mas que já fez uma boa caminhada, ou então a caminhada não de idade, porque eu vejo muitos jovens também na vigília pascal, mas uma caminhada de experiência, de formação cristã e assim por diante. Aí entenderia bem a Páscoa, viu? Com a vigília pascal. Você pode participar do programa hoje pelo e-mail, né, questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo facebook.com/questões.defé, e as suas participações podem ser lidas no próximo programa ao vivo. E depois das 3 leituras que conta a história dos primórdios, e a terceira, eu não falei ainda, é o texto... Bom, as duas primeiras leituras contam a história dos primórdios. As 2 primeiras leituras contam a história dos primórdios. Já a terceira fala da Páscoa judaica, exatamente a libertação do povo de Israel. E tem uma coisa interessante, é o livro do Êxodo, a saída de Israel da escravidão do Egito. É uma Páscoa, digamos assim, judaica, episódica, epocal, que a Páscoa de Cristo, sem eliminá-la, veio universalizá-la. Não é só mais uma passagem de uma situação política de escravidão para a liberdade da terra prometida, onde corre leite e mel, etc., como nós vemos, mas agora é a libertação daquilo que escraviza todo homem em todos os lugares e em todos os tempos, que é o egoísmo, o pecado. Mas mais do que isso, essa escravidão leva o homem para a vida. E aí nós temos o Salmo, e o que eu falo que é curioso é porque depois do relato da Páscoa judaica, nós temos o Salmo, que não é bem o Salmo, é um cântico tirado também do livro do Êxodo, do capítulo 15 do livro do Êxodo, que depois que Israel é liberto, sai do mar e as tropas do Egito são sepultadas. Tudo isso é muito simbólico, né? A gente vê as águas do batismo que nos libertam os soldados egípcios, o mal, o pecado, o demônio que é vencido pela Páscoa de Jesus. Aí Israel canta o hino da libertação. Diz o texto especificamente, literalmente, Israel, depois de liberto, cantou ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor que nos deu a libertação e a salvação e assim por diante. Depois disso, nós temos só a leitura dos profetas. Sabe o que acontece? Olha que coisa bonita. Primeiro tem uma história, são relatos das intervenções de Deus na história do povo de Israel e na história da humanidade, porque Israel é modelo da humanidade. Depois dessas intervenções de Deus, os profetas vão interpretar, os profetas vão trazer a consciência desta intervenção. Começamos com Isaías, no capítulo 54, é o Deutero Isaías, o segundo Isaías, do capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 14, que fala sobre o amor de Deus para conosco e nos joga na cara a nossa infidelidade tantas vezes a Deus. Isso se faz a comparação com a esposa infiel. Isto é uma leitura belíssima que na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, foi de alguma forma manifesta pelo cântico meu povo, que te fiz eu, em que te contristei, responde-me. Então, no Sábado Santo, é o profeta Isaías que diz essas mesmas palavras,
ou parecidas com esta, sobre a infidelidade de Israel, a nossa infidelidade. A quinta leitura, que é de Isaías também, no capítulo seguinte, capítulo 55, só que desde o primeiro versículo até o versículo 11, nós temos uma leitura que todo mundo conhece, uma frase famosíssima que vem desta leitura. A palavra que Deus diz através do profeta Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará em vão. A leitura fala da reconciliação e da força da palavra de Deus, capaz de suscitar novas coisas. Mas vem essa palavra, vem esta frase. E esta frase ela é muito importante. A palavra que sair da minha boca não voltará em vão. E se a pessoa não acolher esta palavra, ela voltará como julgamento para quem não acolheu. De qualquer maneira, esta palavra não volta em vão. É o que diz o profeta. Bom, nós sempre estamos tendo músicas bonitas, algumas vezes de celebração, outras vezes apresentando, por exemplo, uma entrada solene de uma missa de Páscoa, ou então uma sequência de Páscoa, que nós vamos falar daqui a pouco nessa sequência. Então, vocês vão se sentir assim bem no clima pascal com a música que vocês agora vão ouvir.